O Raul Tomé vive em Sintra, é sociólogo, é um jovem de 40 anos que já tem um extensíssimo currículo, que não vou aqui detalhar porque iria demorar muito tempo. Mas para o que interessa para esta conversa, convém dizer que há cerca de uns 8 ou 9 meses, se não estou errado, o Raul Tomé lançou um livro e é basicamente sobre essa obra que nós vamos hoje conversar. O livro tem um título extenso, Deficiência, Nanismo e Mercado de Trabalho, Dinâmicas de Inclusão e Exclusão. Raul Tomé, com um título destes, aposto que não se trata de um romance, mas de um trabalho académico. É verdade, é verdade. É um trabalho académico na área do nanismo, uma área que tem sido muito pouco estudada em Portugal e penso que será mesmo o primeiro estudo sociológico feito a esta população em Portugal. E porquê é que se interessou por isto? Bom, por um lado, em contraposição em relação à minha pessoa, ou seja, eu tenho 1,94 m e a determinada altura da minha vida, nomeadamente na altura da adolescência, acabamos por sofrer algum estigma por sermos demasiado altos. E então acabei por pensar como é que seria o mundo ao contrário, ou seja, para as pessoas que eram a antítese daquilo que era serem demasiado baixas. Ocorre que eu não me lembrava da última vez que tinha visto na minha vida uma pessoa com nanismo e a partir do momento em que idealizei este estudo, encontrei no espaço de poucas semanas 2 ou 3 pessoas na rua e abordei-as diretamente e pronto, e foi a partir daí que depois comecei a trabalhar no terreno. Foi um trabalho muito duro porque não existia nenhuma organização onde eu pudesse de facto encontrar estas pessoas para chegar à fala com elas e então foi um trabalho extensíssimo e duríssimo para conseguir encontrar cerca de 500 pessoas em Portugal que na altura, agora já não é assim, mas na altura não havia nenhuma associação e, portanto, era muito difícil chegar a eles. O termo anão é pejorativo ou não? É assim, ele é visto, obviamente, como pejorativo. Inclusivamente, eu não sei agora de cor, mas consta do livro, o significado de nanismo no dicionário da língua portuguesa. E à época em que foi retirado o significado e apontava inclusivamente para uma pessoa de fraca inteligência. E, portanto, o que acontece é que quando nós utilizamos o termo anão, existe uma certa tendência natural para que as pessoas façam comédia com isso. Eu lembro-me inclusivamente quando eu perguntava às pessoas se conheciam alguém com nanismo, as pessoas me respondiam que não sabiam o que era. Exatamente. Quando eu perguntava se conheciam algum anão ou alguma anã, as pessoas sabiam o que é, mas depois tinham todas o mesmo tipo de resposta, que é: conheço-os da Branca de Neve. E claro que estávamos a falar de um assunto muito sério e as pessoas que não estando em contato com essa realidade muitas vezes não têm essa percepção. E, portanto, isto é a prova cabal de que, de facto, estas pessoas sofrem de estigma, muitas vezes de isolamento social provocado por este tipo de conversas, de coisas que se dizem, que muitas vezes pode não ter maldade na cabeça de quem diz, mas tem um impacto enormíssimo na pessoa que tem a deficiência, como é lógico. Em concreto, há alguma razão para... Eu vou usar o termo anão, mas sem nenhuma carga negativa. Claro. Só para que as pessoas percebam. Exatamente. Nós estamos a falar das pessoas que têm esse problema de saúde, não é? Há alguma razão concreta para os anões não serem devidamente incluídos no meio social, nomeadamente na área laboral? Bom, há uma frase de uma pessoa, no caso, não preciso de guardar anonimato, foi o António Patrício, que é uma pessoa com nanismo, que uma vez, numa conversa informal que tivemos, proferiu uma frase que nunca mais me esqueci, em que ele dizia: as pessoas tendem a comparar a nossa inteligência ao nosso tamanho. E facto é que as pessoas associam, obviamente, a uma pessoa com uma deficiência, seja ela qual for, como uma pessoa menos capaz. Este é um facto. Uma das entrevistadas, que consta do livro,
relatou que era advogada, tinha um escritório de advogados e era ridicularizada pelas próprias funcionárias do tribunal, que diziam às pessoas que ela nem conseguia carregar com os dossiês, como é que poderia defender processos. E a determinadas alturas ela teve de colocar mesmo uma placa à porta do escritório a dizer quantos casos já tinha ganho. O certo é que as pessoas iam à primeira consulta com ela e depois se confrontaram com a pessoa em si, na maior parte das vezes não voltavam e ela acabou mesmo por abandonar a advocacia. E, portanto, são estes problemas, não é? Ou pessoas que me disseram que lhes ligaram para uma entrevista de emprego, dali, por exemplo, a 1 hora ou 2, e a pessoa compareceu na entrevista de emprego e quando olharam para a pessoa disseram que a vaga já estava preenchida, quer dizer. E, obviamente, que as pessoas sabem qual é a razão pela qual são colocadas de lado e isso depois traz outros problemas, como o isolamento social, o facto das pessoas não quererem votar, não quererem associar-se de forma alguma, porque se sentem sozinhas e sentem que não há nada que se possa fazer por elas. Inclusivamente, quando eu comecei a fazer este estudo, uma das coisas que as pessoas me diziam era: eu não vou participar, não vale a pena, porque isso não vai mudar nada à minha vida, você não vai conseguir fazer nada com isso. E portanto, desconstruir isto foi um dos maiores desafios e acho que se tem vindo a conseguir aos poucos. Há bocado o Raul falou em 500 pessoas. Esse é o universo... É o universo estimado. Não se consegue ter um número exato, precisamente por existirem muitas questões ligadas ao isolamento social. Eu recordo-me de uma pessoa que não participou, depois acabou por não participar no estudo, mas eu tinha feito um estudo exploratório antes, ainda durante o período de licenciatura, e essa pessoa referiu-me que vivia isolada com os pais e que muitas vezes, quando ia ao café, ia com os tios, e que a levavam para mostrar uma coisa engraçada às pessoas que estavam no café. E, portanto, claro que tudo isto vai fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais isoladas, vai fazendo com que as pessoas se sintam marginalizadas e depois elas próprias também se isolam. O caso típico que é muito relatado das pessoas irem a passear na rua e passam uma mãe com um filho e pronto, e as pessoas comentam e ficam a olhar para trás e claro, a pessoa sente-se comentada e sente-se desconfortável com essa realidade. Se as pessoas que sofrem de nanismo têm tantos problemas como aqueles que o Raul acaba de relatar e que eu julgo que estão no livro, no seu livro. Sim. Isso significa, e sendo um universo tão pequeno, porque 500 pessoas, ou enfim, por aí, não significa uma escala, um problema a uma escala muito grande em termos da sociedade. Isso significa que o Estado não funciona, não protege essas pessoas que são tão frágeis. Não protege e não só, ou seja, o que eles sentem muitas vezes é que quando existe alguma coisa que de alguma forma os beneficia, eles beneficiam colateralmente, ou seja, se baixaram as cabines telefónicas e as caixas de multibanco, não foi por causa deles, foi porque existem pessoas em cadeiras de rodas, não é? E, portanto, eles sentem que são tomadas medidas para pessoas com fraca visão, com fraca mobilidade, mas depois, concretamente, não há nada que esteja adaptado para eles, como, por exemplo, alguns edifícios públicos não têm rampas. E os degraus, uma coisa que para nós, e que nós quando não temos o problema, não nos lembramos disto, os degraus têm um tamanho padronizado para pessoas com umas pernas com um determinado tamanho. Algumas destas pessoas, um degrau é praticamente da altura de um joelho. E, se nós imaginarmos subir umas escadas em que os degraus estejam mais ou menos nivelados à altura do nosso joelho, com certeza não será fácil. Para além disso, existirem serviços de finanças, de segurança social e outros mais, em que os balcões são tão altos, em que os funcionários estão sentados e o balcão muitas vezes até é mais alto do que o próprio funcionário, e as pessoas não conseguem fazer-se ver e têm que estar aos gritos do outro lado do balcão, porque não existe visibilidade, e então a pessoa tem que se levantar, debruçar-se sobre o balcão para perceber que há um cidadão a precisar do Estado, a precisar dos serviços, e que muitas vezes isto ainda é motivo de risota,
é demasiado triste e é a prova cabal, de facto, que o Estado não funciona, porque eles não têm nenhum tipo de apoio. A Associação Nacional de Displasias Ósseas, a ANDO, surgiu sensivelmente 2, 3 meses depois de eu ter finalizado este estudo. Ou seja, a determinada altura eu próprio pensei em criar uma associação porque existia a necessidade de agregar estas pessoas e de fazê-las perceber também os seus direitos, inclusivamente no mercado de trabalho, e as pessoas não sabem, ou seja, elas têm uma deficiência, mas depois o Estado não consegue cumprir o seu papel de ajudar as pessoas na integração no mercado de trabalho. E isto é tanto ou mais importante quanto mais não seja, porque eu próprio tive muita dificuldade em encontrar todas as leis num só sítio, porque não existia um só sítio, num só sítio onde as pessoas com uma deficiência, seja ela qual for, possam aceder, por exemplo, a um site e dizer, e ler, ok, estas são as vantagens que eu tenho se ingressar no mercado de trabalho e que as empresas também têm se me contratar. E então foi preciso ligar para a Segurança Social, para o Ministério para o Centro de Emprego, para o IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, e as coisas estavam dispersas e teve que ser com a ajuda de uma advogada, a doutora Cláudia Mendes Torres, que participou, me ajudou na parte legal, e com a ajuda do IEFP e da Segurança Social, que me iam dizendo onde é que eu podia consultar a lei que estava completamente espalhada na internet, para conseguirmos agregar tudo e colocar tudo neste livro, claro que no último capítulo, de uma forma simplificada, porque inclusivamente depois a lei, como nós sabemos, não é fácil de interpretar. Portanto, um cidadão comum não tem facilidade de interpretar a lei. Então foi preciso, primeiro, juntar tudo, depois foi preciso desconstruir, explicar às pessoas como é que funcionava cada uma daquelas leis. E aqui é mais do que evidente que o Estado falha. Porque não é razoável que um cidadão tenha... Em tribunal costuma-se dizer que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Mas o que é certo é que as pessoas não têm, muitas vezes, estudos, competências, capacidades para procurar sequer uma série de leis que estão dispersas. Eu já nem falo na questão da interpretação. Falo, acima de tudo, de não existir um sítio onde as pessoas se sintam apoiadas, com quem possam conversar e onde possam consultar a lei. E perceber, quando vão a uma entrevista de emprego, que podem, inclusivamente, utilizar e devem utilizar o conhecimento da lei para que os empregadores percebam que também contratá-las também é uma mais-valia. Não é? E estes trabalhadores, na sua maioria, pessoas com deficiência, até são muito mais aplicados, têm uma taxa de abstencionismo muito menor, pelo menos é o que dizem os estudos, a nível internacional, do que as pessoas que não têm nenhum tipo de problema de saúde. E, portanto, eles tentam agarrar o seu local de trabalho, o seu emprego, com uma dedicação que, muitas vezes, o cidadão comum não faz. E é uma pena, de facto, que o Estado falhe neste sentido e que eu, enquanto cidadão e dentro daquilo que são os meus deveres cívicos, me tenha visto, eu não direi obrigado, mas compelido, a ter que ser eu a fazer um trabalho que deveria ser feito pelo Estado, para o qual todos nós pagamos impostos e que deve proteger todo o tipo de minorias, sejam elas quais forem. Ficou aqui o seu exemplo, Raul, deixe-me dizer-lhe isto, não só revela um grande altruísmo, mas acima de tudo é um exemplo de cidadania empenhada em prol, enfim, neste caso particular, de pessoas que precisam bastante de ajuda. Eu sei que o seu livro, enfim, que as receitas da venda do seu livro, a parte que lhe cabe a si como autor, revertem a favor dessa associação. E, enfim, é certamente um pequeno contributo para uma luta tão difícil, não é? Como aquela que de descrever. Embora seja uma doença rara, mas é muito incapacitante. Raul, obrigadíssimo por este bocadinho. Obrigado, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade e também, agradecer também à Infinita por ter abraçado este projeto comigo. Um grande abraço. Um grande abraço e obrigado, Carlos.